Então, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis é tão no comecinho da Bíblia que nem eu estou conseguindo abrir, irmãos. Vamos lá. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 15. Isso, se você puder ficar de pé, pode ficar de pé para a leitura da palavra. Amém? Gênesis 4, de 1 a 15. E a palavra de Deus diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquire um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Você pode repetir: do fruto da terra? Amém. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Você pode dizer: das primícias do seu rebanho? Amém. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra, amém. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber à sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, o leste do Éden. Amém? Vamos orar? Jesus, eis aqui a tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma nova nessa noite, Pai. Entregamos o nosso coração e a nossa mente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Você provavelmente já tem escutado esse relato de Caim e Abel, já tenha lido na sua Bíblia sobre essa história. E aqui nós vemos o relato do primeiro homicídio, da primeira morte na Bíblia, né? Aqui revela que Caim fracassou no desafio da convivência com seu irmão. Primeiro, a gente precisa reconhecer que... Quem tem irmãos? Levanta a mão se você tem irmão. Amém. Bastante gente, a maioria, né? Eu nunca tive irmão, eu sou filha única. Mas eu tenho 2 filhos. Então eu estou vendo mais ou menos como é que funciona essa questão de irmão. E por que às vezes relacionamento entre irmãos, às vezes fica um pouco truncado, né? E é por causa da questão de convivência. Porque relacionamentos igual nós temos às vezes aqui na igreja, de chegar no domingo e a gente se vê bonito, arrumado, cheiroso, né? Um cara de crente, amém? Disposto a fazer aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, e isso é fácil. Mas conviver com alguém, viver todos os dias, acordar e olhar e ver aquela pessoa irritada e triste e tendo comportamentos egoístas, isso é difícil, amém?
É tanto difícil para nós conviver com os outros, como às vezes também é difícil para os outros conviverem com a gente, não é verdade? Às vezes a gente também não é muito fácil. Eu não sei de você, mas às vezes nem eu me aguento. Então eu fico imaginando os outros que estão ao meu redor. Deve ser difícil. A gente tem dias e temos dias. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a convivência, ela é um desafio. Ela não é algo fácil, mas é algo que Deus separou para nós. Deus poderia ter nos criado de diversas maneiras, Ele poderia ter feito do jeito que Ele quisesse, porque Ele é Deus. Mas Ele decidiu criar gente. E Ele decidiu que essa gente tem que conviver junto. Porque essa é a forma que a gente cresce. E Deus determinou dessa maneira. Só que Caim fracassou nessa convivência. Porque a Bíblia diz que ele entregou algo para o Senhor que não agradou o Senhor. Mas o seu irmão entregou algo para o Senhor que agradou o Senhor. Sabe, com Caim, a gente começa a entender aquilo que aconteceu na vida dele, o erro que ele fez, o fracasso de Caim, nos ensina que é impossível a gente viver a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, só tendo um relacionamento vertical com o Senhor. A cruz, ela não é só vertical, ela é vertical e ela é horizontal. Então nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor e nós precisamos aprender a ter relacionamentos saudios com as pessoas ao nosso redor. Amém? Com aqui. E se isso daqui não estiver transbordando nos relacionamentos aqui, aí tem algo de errado. Então, com essa história aqui de Caim e de Abel, a gente aprende que existe uma síndrome, a síndrome de Caim, que eu gosto de chamar essa síndrome como a síndrome do cancelamento, ou a síndrome da eliminação, de você eliminar algo. Amém? E ele nos ensina, essa história nos ensina essa síndrome. E essa síndrome é muito real em nosso meio, nos dias de hoje. E Deus colocou no meu coração a importância de a gente estar falando sobre isso, de a gente estar tratando isso, de a gente estar vendo o que a gente precisa estar mudando, o que a gente precisa estar fazendo, para que a gente possa agradar ao Senhor, para que quando a gente chegue na presença dEle e ofereça algo, seja algo que o agrade. Que de nada adianta eu preparar algo para entregar para o meu Deus, se aquilo que eu preparei não vai o agradar. Talvez vai me agradar, mas não vai o agradar. Então, nós precisamos entender algumas características dessa síndrome, que é tão presente nos dias atuais. É a síndrome que fala para nós que se nós tivermos um problema, ou se nós estamos convivendo, ou tentando ter um relacionamento com alguém que é problemático, a gente pode somente eliminar essa pessoa, eliminar esse problema. Porque é muito mais fácil resolver o problema dessa forma, a gente eliminando aquele problema. E hoje é tão mais fácil isso, né? Porque a gente pode entrar na rede social, se aborrecer com o post de alguém, com aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa pensa, e a gente vai, apaga aquela pessoa, para de seguir aquela pessoa na nossa rede social, bloqueia ela no nosso celular, ignora ela aqui na igreja e vamos para frente. É bem mais fácil assim. Mas não é dessa forma que Deus nos chamou para resolver. Deus nos chama para resolver as coisas de uma outra maneira, principalmente quando lidamos com pessoas. Pessoas não são contas bancárias que nós temos que pagar. Pessoas não são problemas na roda do nosso carro que a gente vai ter que consertar. Pessoas são vidas, e vidas têm valor eterno. Então toda vez que nós temos um problema de convivência com alguém, Deus nos chama a aprender a restaurar a alegria na convivência. E por isso que o tema da palavra de hoje é restaurando a alegria em conviver. Amém? E para fazer isso a gente precisa entender algumas características dessa síndrome do cancelamento, a síndrome da eliminação. E a primeira coisa que Caim me ensina aqui, que é característica dessa síndrome, é que nela existe uma religiosidade que é desprovida de espiritualidade. Ou seja, ela começa numa fragilidade no nosso relacionamento com Deus.
Quando nós temos problemas de relacionamento no horizontal, quando nós temos dificuldade de conviver, isso começa com uma dificuldade, uma debilidade, uma fragilidade no nosso relacionamento com o nosso Deus. No caso de Caim, é como eu disse, a gente vê que ele entregou para o Senhor uma oferta. Aquilo que eu pedi para vocês repetirem, Caim entregou para o Senhor dos frutos da terra. Amém? A Bíblia também está dizendo que Caim era agricultor, ou seja, ele colhia frutos da terra todos os dias. É isso que ele tinha para entregar para o Senhor. E Abel era pastor de ovelhas. E Abel entregou para o Senhor da gordura e das primícias daquelas ovelhas. Amém? Caim entregou para o Senhor aquilo que ele estava habituado a ter, a produzir, a fazer. E Abel entregou para o Senhor algo que lhe custasse um sacrifício. Algo que pesasse para ele. E por isso que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Abel denunciou a mediocridade de Caim. Quando Caim olha para Abel e fala, meu Deus, a sua oferta é melhor do que a minha. Ele percebe o seu fracasso. E naquela hora, ele sente uma inveja do teu irmão, aquilo o irrita. E esse sentimento que ele sentiu foi mais forte do que o desejo de melhorar, de mudar. E com isso, ele toma a decisão de matar o seu irmão, de eliminar ele. Ele me incomoda tanto que eu vou decidir eliminar ele. Sabe, quando a gente tem atitudes como a de Caim, de achar que nós podemos chegar diante da presença de Deus e oferecer aquilo para Deus que é corriqueiro para nós, que faz parte do nosso dia a dia, que não nos custa algo, a gente entra numa religiosidade muito sutil e perigosa na nossa vida com Deus. Enquanto a religiosidade nos ensina que a gente pode continuar oferecendo para Deus poucas coisas, a mesma coisa todos os dias, a espiritualidade nos ensina que nós precisamos ter um relacionamento profundo, de intimidade com o nosso Senhor. Que Ele não quer o nosso dia a dia, a nossa rotina, aquilo que nós fazemos de qualquer maneira. Ele não quer ser um item no seu checklist de coisas que você precisa fazer hoje. E aí você vai e fala, pronto, li um versículo, pronto, fiz uma oração, orei antes de comer. Entende? Ele não quer só ser isso na tua vida. Ele quer ser muito mais, Ele quer ocupar um lugar muito maior. E a gente tem caído num erro de fazer com que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento de rotina, de todos os dias é a mesma coisa, de eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, mas não é o que eu quero fazer. E eu quero abrir aqui um parênteses, porque existe algo que eu percebo que é até cultural, do nosso país, da nossa cultura latina, de quem nós somos, que tem nos atrapalhado muito no nosso relacionamento com Deus. E tem, sem a gente perceber, fazendo permear em nosso meio essa religiosidade. A gente acha que a gente é espiritual, a gente acha que a gente tem um relacionamento com Deus, que o agrada, mas muitas vezes o nosso relacionamento com Ele é religioso, é mecânico, é algo que nós simplesmente executamos automaticamente. E o que é isso? O que é isso que tem nos permeado, que nos atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus? É a falta de disciplina. A falta de disciplina. Sabe, eu tenho escutado um discurso que me preocupa muito, que às vezes nós estamos conversando com alguém e essa pessoa fala, eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não faço, ou eu não fiz, porque eu não estava com vontade de fazer. E a Bíblia diz que quando a gente vai fazer algo, a gente tem que fazer de todo o nosso coração. Então de nada vale eu fazer alguma coisa na igreja, ou eu servir o Senhor alguma coisa, ou eu ler a Bíblia, ou seja o que for que você vai fazer, se você não está com vontade.
Porque daí eu não estou fazendo de todo o coração. E se eu não estiver fazendo de todo o coração, de nada vale. E eu escuto isso e isso me assusta muito. Porque eu penso, como que essa pessoa define entregar algo para o Senhor de todo o coração? O que define você entregar algo de todo o coração? É o que você sente? É que se você está com vontade ou não? É se aquilo te traz prazer naquele momento ou não? Sabe, no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa oferecer aquilo que nos custe algo. Aquilo que demanda um sacrifício. O que aconteceu com matar a nossa carne? Cadê isso? Cadê o negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir Jesus? Cadê isso em nosso meio, irmãos? Porque não adianta a gente só fazer quando a gente está com vontade. Deixa eu te explicar uma coisa, eu tenho 2 filhos. Às vezes eu não estou com vontade nenhuma de cozinhar. Mas eu tenho que cozinhar, porque eu amo os meus filhos, eu não vou deixar meus filhos passar fome. Então eu indo para a cozinha, fazer uma comida sem vontade, é uma demonstração de amor pelos meus filhos. Porque eu amo os meus filhos. Então eu faço aquilo que eu preciso fazer para demonstrar esse amor. E às vezes, queridos, a gente entende isso, mas a gente não pratica isso no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus não está fisicamente aqui do nosso lado. Ele não está aqui cobrando a gente. Ele não está aqui falando, querida, eu quero que você faça assim. É isso que eu estou esperando de você. Faz dessa maneira, faz de novo. Eu não se agradei dessa, faz de novo, faz de outra forma. E como Ele não está aqui para nos cobrar, como Ele não é um Deus que cobra, Ele é um Deus gracioso, a gente descansa. A gente pensa, eu não preciso fazer. Porque Deus já conhece as minhas debilidades. Deus já conhece as minhas limitações. Ele sabe que eu trabalho muito. Ele sabe que eu estou muito cansado. Ele sabe que eu não vou conseguir. E a gente se esconde atrás dessas desculpas, dando para Deus aquilo que é medíocre para nós. Aquilo que não nos custa algo. Eu tive uma experiência recentemente com o Senhor muito forte a respeito disso. Sabe, eu me converti 16 anos atrás. Eu tenho 16 anos de convertida. Eu não nasci no lar cristão. 16 anos já é relativamente bastante tempo para eu entender algumas coisas do princípio da palavra de Deus, certo? Eu tenho 13 anos que eu sou casada com um pastor. Então eu já deveria ser uma pessoa bem espiritual. Em nome de Jesus. Mas eu descobri recentemente que o meu coração estava no lugar errado. Que existiam momentos no meu relacionamento com Deus que eu dava para Ele religiosidade, não dava para Ele espiritualidade. Eu não dava para Ele sacrifício. Eu dava para Ele aquilo que era cômodo para mim. E às vezes ainda faço. Durante a pandemia, eu comecei a trabalhar fora. Quando minha filha nasceu, eu parei de trabalhar fora e comecei a trabalhar como autônoma, dentro de casa. E desde então, eu sempre trabalhei como autônoma. E durante a pandemia, Deus abriu uma porta e agora eu não trabalho mais como autônoma, eu trabalho para fora novamente. Eu trabalho no home office dentro de casa, mas eu tenho um patrão. E esse patrão demanda coisas de mim. Você precisa entregar esse documento. Esse documento tem um prazo. Você precisa entregar até essa data. Faz de novo esse documento. Ou esse documento estava excelente, mas você tem que fazer outro igual agora para amanhã. É assim. E eu preciso cumprir com esses prazos. Então, quando eu comecei a trabalhar para alguém, o tempo que eu dedicava para o trabalho, eu percebi que não era o suficiente. Eu só trabalhar enquanto os meus filhos estivessem na escola. Para eu conseguir dar conta de tudo que meu patrão estava pedindo, eu tinha que acordar cedo de manhã, bem cedo, quando todo mundo estava dormindo, para eu poder trabalhar, para quando as crianças acordam, eu dar atenção para as crianças. Quando as crianças forem para a escola, eu volto a trabalhar de novo, para eu poder dar conta daquilo que eu preciso entregar. E sabe, irmãos, eu nunca gostei de acordar muito cedo de manhã. Eu não sou uma pessoa que dorme muito tarde, mas eu também nunca fui uma pessoa de acordar às 5, 6 horas da manhã. Não faz parte daquilo que eu gosto de fazer. Então, durante anos e anos da minha vida com Deus, eu falava, Deus, eu vou orar e eu vou te buscar, mas eu não vou te buscar às 6 horas da manhã. Porque não sou eu não gosto de acordar de manhã. Para mim é tão difícil acordar de manhã. E eu sei que o Senhor não se importa. O importante é buscar o Senhor.
Eu passei anos buscando o Senhor no horário que era conveniente para mim. E aí um dia, sei lá, depois de uns 2, 3 meses que eu estava trabalhando, acordando 6 horas da manhã, enquanto a casa estava toda quieta, todo mundo dormindo e eu lá trabalhando. E de repente o Espírito Santo falou comigo: ué, mas você não gosta de acordar de manhã? Você não gosta de acordar cedo? Por que você está disposta a acordar cedo para o seu trabalho? Por que você está disposta a acordar cedo para o seu patrão? Mas você não está disposta a acordar às 6 horas da manhã para me buscar? E eu levei um tapa do Espírito Santo, com luva, porque ele só dá tapa de luva, ele não machuca não. E eu pensei, é verdade, Deus, o Senhor está certo. E eu não trabalhei naquela manhã, na verdade eu tive um momento de arrependimento na presença de Deus, de falar: Deus, quanto tempo eu não te entrego as primícias, eu te entrego os restos. E hoje, depois que Deus falou isso comigo, eu entendi que eu não vou ter vontade, sabe? A disciplina, ela gera constância. E a constância gera fidelidade. E a fidelidade gera honra. Amém? Então, às vezes, queridos, você precisa se disciplinar no seu relacionamento com Deus. Você não pode esperar você ter vontade de orar. Você não pode esperar você ter vontade de ler a Bíblia. Você precisa se disciplinar para fazer isso, mesmo quando você não está com vontade. Isso não significa que você não está servindo a Deus de todo o coração. Pelo contrário, isso significa que você está sim servindo a Deus de todo o coração. Porque você está matando a sua vontade, matando a sua carne, aquilo que para você não está com vontade de fazer, para fazer algo que você sabe que você deve fazer. Porque você sabe que você deve buscar o Senhor. Porque eu sei que eu devo buscar o Senhor. E eu sei que o meu dia funciona muito melhor quando eu acordo de manhã e busco Ele primeiro. Eu não estou dando, querido, a solução para o seu dia a dia e para o seu relacionamento com o Senhor. Você sabe aquilo que você precisa sacrificar, aquilo que você precisa abrir mão, para você poder entregar algo para o Senhor que lhe custe algo, para que você possa buscá-lo de todo o seu coração. Para mim, foi acordar cedo. Para mim, foi isso. Eu entendi que eu preciso acordar cedo e buscar o Senhor primeiro. Então hoje, às vezes eu estou atrasada, estou com prazo para entregar, estou atrasada. Eu acordo de manhã e falo: de nada vai me valer esse dia se não buscar o meu Deus primeiro. Se não ouvir a voz dEle primeiro. Se não consagrar o meu dia a Ele. Se não dizer: Senhor, se eu tenho um trabalho, é porque o Senhor me deu. Porque o Senhor me deu habilidade para ter. E eu preciso buscar o Senhor primeiro. Eu preciso ouvir a tua voz primeiro. Eu preciso ser corrigida pelo Senhor primeiro. Amém? Então nós precisamos, querido, e eu oro para que em nome de Jesus, que nessa noite, quando você sair daqui, você comece a traçar um plano de disciplina para a tua vida espiritual. O que eu vou fazer? Eu não sei o que você vai fazer. Mas Deus vai te dar uma estratégia. Você vai fazer alguma coisa. Para as mulheres, começa amanhã às 7 horas da manhã no Facebook. Amém? Já é um bom começo. Quem sabe isso não se torne uma rotina para você. Algo que você faça sempre. 7 horas da manhã eu vou buscar o Senhor. Amém? Não para que o seu relacionamento com Deus se torne uma rotina, mas que o seu relacionamento com Deus se torne uma prioridade. Algo que lhe custe. Que não seja feito de qualquer maneira, como nós fazemos com qualquer outra coisa. Ele não é qualquer outra coisa, queridos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele é digno do nosso melhor. Ele é digno de receber a nossa melhor oferta. Ele é digno de receber o nosso melhor tempo, a nossa atenção, o nosso coração. Amém? A segunda característica dessa síndrome, da síndrome de Caim, da síndrome da eliminação, é a incapacidade de superar os nossos próprios fracassos. Como eu disse aqui, como está claro nessa palavra, Caim fracassou na convivência com seu irmão.
Ele fez uma semeadura que não foi suficiente, enquanto o irmão dele fez uma que foi. E sabe, querido, todos nós vamos fracassar, ou já estamos fracassando. E vamos fracassar em algum momento, em alguma outra coisa da nossa vida. O fracasso faz parte da nossa história. A gente não é bem sucedido em todas as coisas que a gente faz. Quem aqui fala mais de uma língua? Você fala mais do que português? Fala em português ou alguma outra língua? Ninguém. Quem aqui? Ah, uma pessoa, glória a Deus. 2, 3, 4. Foi fácil aprender outra língua? Você consegue aprender outra língua só assistindo de vez em quando os vídeos? Não. Você tem que praticar. Se você toca um instrumento, levanta sua mão. Você é músico, ou você canta. Você conseguiu aprender esse instrumento só vendo alguém tocar? Ou só assistindo alguém fazer, depois você copia? Não. Não é igual lavar louça. Não é igual limpar o chão. Demanda tempo, demanda esforço, demanda você errar. Quantas vezes a gente tem que errar para poder acertar? Quantas vezes eu cantei igual um papagaio para poder cantar um pouquinho afinada e ainda erro até hoje? Porque é difícil, demanda de nós algo. Quando a gente não aceita e a gente não processa bem os nossos fracassos, a gente permite com que os nossos sentimentos falem mais alto do que o nosso desejo de melhorar. E aí a gente desiste. Ou a gente se isola. A gente isola. Ou a gente isola aquele problema, ou a gente isola aquela pessoa, ou a gente se isola. Porque isso, o nosso fracasso fala mais alto. Então nós entendemos que esse fracasso, na verdade, é um sinal de incompetência. E o fracasso não é sinal de incompetência. O fracasso é sinal que você precisa fazer mais. Que precisa fazer mais um pouquinho para você acertar. E se você fracassar de novo, levanta de novo e tenta de novo. O fracasso, ele não é sinal de incompetência. Mas ele é muito perigoso. A gente precisa reconhecer isso. Errei. Se você é uma pessoa, como eu já fui, como eu às vezes ainda sou, de começar coisas e não terminar essas coisas, é um sinal que temos dificuldade de processar os nossos fracassos. Porque de repente eu errei e ficou muito difícil. Então já que está muito difícil, já que eu estou errando nisso, eu vou parar. Eu não vou prosseguir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Academia. Meu Deus. Eu acho que eu já, assumi que eu não fui criada para ser atleta e sou incompetente na academia, porque eu já comecei a desistir umas 17 vezes. Então nós precisamos entender que o fracasso não é sinal de incompetência. E quando assumimos que o fracasso é um sinal de incompetência, isso nos leva a um erro ainda maior, a um problema ainda maior, que é a inabilidade, a não conseguir aceitar o sucesso do outro. Porque eu me deparo com o meu fracasso e falo, eu não sei fazer, eu sou incapaz de fazer, eu sou ruim. E outra pessoa faz melhor do que eu. Então eu não aceito aquela pessoa. Eu não consigo celebrar o sucesso dela. Em vez de eu olhar para ela e me espelhar naquela pessoa e falar, eu gostaria de poder conseguir fazer igual a ela. Vou perguntar para ela, vou me humilhar, vou fazer, querido, como que você conseguiu? O que você fez para conseguir nesse alvo? Não, ao invés de eu fazer isso, eu quero apagar aquela pessoa. Eu quero matar aquela pessoa, como Caim fez. Sabe, essa história no Antigo Testamento, ele literalmente matou o seu irmão. Mas Jesus veio e Jesus disse que todas as vezes que eu sinto ódio ou raiva de alguém, eu estou matando essa pessoa no meu coração. Sabe, querido, nós matamos muitas pessoas. Quando nós falamos mal dessa pessoa, quando nós difamamos essa pessoa. Quando nós sentimos inveja e raiva e decidimos que nós não podemos mais conviver com ela porque ela é boa demais e ela denuncia a minha mediocridade.
então eu vou eliminá-la da minha vida. E é isso que nós temos feito muitas vezes. Sabe, Romanos 12:15 diz que nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se existe alguém do seu lado, querido, que está fazendo melhor do que você, celebre o sucesso dele. Mesmo quando você não está sentindo isso. Disciplina a tua carne. Se você percebe que você tem esses sentimentos que não são do agrado do Senhor, que quando alguém faz melhor que você, você sente inveja sim. Que quando você vê todo mundo na rede social indo tão bem, e você está com tanta dificuldade, e isso te incomoda, mata a sua carne. Decida colocar um elogio ali, um like, uns 3 likes, uns 4 likes, sei lá quantos likes. Mas mata a tua carne. Fala, não, carne, eu não vou ser invejosa. Não, eu não vou fazer dessa maneira. Mente cativa ao trono de graça. Sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. É assim que nós precisamos fazer. Porque nós somos imperfeitos. E muitas vezes a gente tem sentimentos sim que desagradam o Senhor. E sabe, fazer algo de todo o coração e agradar o Senhor não significa que nós não vamos sentir algo que desagrada o Senhor. Significa que quando esse sentimento vier, eu vou repreendê-lo. Eu não vou obedecê-lo. Eu não vou ser cativa àquilo que eu sinto. Eu vou ser cativa àquilo que eu sei que eu devo fazer. Aquilo que eu sei que é certo a fazer. Aquilo que eu preciso fazer. É isso que eu vou fazer. Não aquilo que eu estou sentindo vontade de fazer. Não aquilo que o meu sentimento de repente brotou, porque eu vi algo que não me agradou. Eu tenho uma notícia para nós nessa noite. Sempre vão existir pessoas mais bonitas que nós, mais talentosas que nós, que fazem as coisas melhor do que nós. Sempre vai existir. Não existe uma pessoa que chegou no topo. Essa pessoa é Jesus. Ele é o único que faz tudo perfeito. O resto, sempre vai ter alguém que faz melhor. E se o alvo da nossa vida for ser o melhor, a todo e qualquer custo, existe algo de errado conosco. Nós sim precisamos ter o desejo e o anseio de fazer tudo o que a gente faz da melhor maneira possível. Como diz a palavra, tudo que eu faço, eu vou fazer com excelência, como se fosse para o meu Deus. Não para que eu possa ser o melhor. E para que todos possam reconhecer que eu sou maravilhoso, maravilhosa. Mas que as pessoas possam reconhecer Cristo em nós. Para que as pessoas possam olhar para nós e se espelhar em nós. E que quando as pessoas perguntarem para nós, como você fez? Você possa dizer, com a ajuda do Senhor. Porque eu perseverei. Porque eu era podre, ruim, não tinha nada de bom em mim. Eu fracassei muito, mas quando eu fracassei, eu processei esse fracasso e eu não desisti. Com a ajuda de Deus eu consegui, eu perseverei. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu faço dessa maneira. E você também vai conseguir, meu irmão. E é assim que nós precisamos agir. Amém? Quando nós não processamos bem o nosso fracasso e não aceitamos o sucesso do outro, a gente deixa a amargura tomar conta do nosso coração. E essa amargura começa a transbordar. Começa a transbordar da nossa boca, porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Nos ambientes que a gente vai, as pessoas começam a perceber essa amargura, essa dificuldade. E quando nós não processamos o nosso fracasso, não aceitamos os desejos do outro, o sucesso do outro, perdão, a gente corre um risco ainda maior, que é achar com que essa síndrome da eliminação, do cancelamento, de isolar aquela situação, de cancelar aquela situação, de eliminar aquela pessoa, aquela situação da nossa vida, é um mecanismo legítimo de defesa. Eu estou certa em fazer isso. Eu estou certo em eliminar essa pessoa. Eu estou certo em me isolar. Eu estou certo em ficar trancado aqui. Eu estou certo de
de não processar isso bem. E quando isso se torna algo que a gente acha que é correto, a gente cria uma barreira no nosso coração. Sabe? Celebrar emoções com os outros. Se alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que choram é um sinal de maturidade. É um sinal que nós estamos entendendo as coisas e processando bem aquilo que Deus está falando para nós. Muitas vezes, a síndrome da eliminação, a síndrome de Caim, ela tem se manifestado em nosso meio de uma outra maneira também, que tem sido muito forte, principalmente na juventude hoje em dia. Que é a mentira de que se eu me eliminar, se eu me retirar, se eu sair deste lugar, se eu sair dessa igreja, se eu sair deste trabalho, se eu sair dessa escola, se eu sair deste relacionamento, se eu deixar de existir aqui, tudo vai melhorar. E isso é outra mentira. Porque na verdade, querido, a eliminação e o cancelamento não resolve nada. Pelo contrário, nós vamos para outro lugar e Deus vai mostrar que naquele outro lugar que nós temos ainda essa mesma debilidade. Porque nós vamos continuar tendo problemas de convivência com outras pessoas em outro lugar. Tudo começando por causa de uma fragilidade do nosso relacionamento com Ele. Quanto mais nós buscamos Ele, quanto mais nós nos enchemos dEle, mais frutos do Espírito nós vamos ter na nossa vida para transbordar. Quais são os frutos do Espírito? Paz, paciência, longanimidade, amor, perdão. Quanto mais frutos do Espírito eu tenho, amém? É sinal de maior nível de intimidade com o meu Deus. Para a gente poder viver aquilo que o Senhor tem para nós, para a gente poder entregar para Ele algo que nos custe, nós precisamos, mais do que nunca, aprofundar as nossas raízes de relacionamento com Ele. Sabe, isso não é novidade para nós, querido. Isso tem sido pregado neste púlpito, nesse altar, por muitas vezes. Mas repetição faz parte do processo pedagógico de Deus sobre nossas vidas. Por quê? Porque a gente não obedece a primeira vez que a gente ouve. E porque eu tenho certeza que, como eu, não existe uma pessoa aqui nessa igreja, nessa noite, que não tenha como melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Todos nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós já chegamos a um nível, nós precisamos tomar um passo para ir para outro. Se nós chegamos nesse outro, eu preciso tomar um passo para ir além. Eu sempre posso ir além. Eu sempre posso ir além. Sabe? Deus deixou uma palavra para nós. E nessa palavra existe vida. E às vezes a gente está perdendo o nosso tempo fazendo perguntas para Deus que Ele não responde. E a gente fica nervoso: Senhor, por que o Senhor não me responde? Porque já está aqui. Ele já respondeu há muito tempo. Já está escrito no manual dele. Eu não preciso te responder. Leia a minha palavra. Conheça o que eu tenho para você, filho. Porque você não vai se enganar. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu descobri que para ler a Bíblia inteira em um ano, eu só preciso ler 15 minutos por dia. Gente, 15 minutos por dia é muito pouco. Eu tomo banho em 15 minutos. Eu demoro mais tempo para comer. Eu abro o meu celular e eu fico assim, pelo menos umas 3, 4 vezes mais do que 15 minutos. 15 minutos não é nem sacrifício. 15 minutos é pouco, é 3 capítulos por dia. Você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Sabia que se você ler 40 minutos por dia, claro que cada um tem sua velocidade na leitura, mas eu estou dando assim, mais ou menos para você entender. 40, 45 minutos por dia da palavra, eu leio a Bíblia inteira 3 vezes no ano. Como que eu vou chegar diante do meu Deus
e falar para o Senhor: Senhor, eu não tive tempo de ler a tua palavra. Mentira! Eu tive muito tempo de ler a tua palavra. Tive tempo de sobra para ler a tua palavra, Senhor. Queridos, eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração nessa noite, eu não sei. Mas eu sei que existem planos de leitura bíblica, para você ler a Bíblia toda em um ano, para você ler a Bíblia toda 2 vezes no ano, para você ler a Bíblia toda 3 vezes no ano. Eu não sei, se desafie. Saia daqui dessa noite fazendo um compromisso com Deus. Deus, isso vai me custar as minhas manhãs, que são tão difíceis para mim. Deus, isso vai me custar um jejum de rede social, de internet, sei lá, de série da Netflix, de filme, eu não sei o que vai te custar. Mas faça um compromisso de dar para Ele o que for, para que você busque Ele, para que você não pereça por falta de conhecimento, algo que Jesus já te deu. Eu não quero perecer por falta de conhecimento. Eu não quero mais errar o alvo. Sabe, a Bíblia diz que o pecado é todas as vezes que a gente sabe o bem que a gente deve fazer e a gente não faz, a gente está pecando. Isso é muito sério. Existem tantas coisas que nós temos a intenção de fazer, que a gente tem vontade de fazer e a gente não faz. A gente não faz por falta de disciplina, por falta de vergonha na cara, porque a gente faz trocentas mil outras coisas e isso que a gente sabe que a gente deve fazer, a gente não faz. Então eu quero me unir a você nessa noite, querido, nessa noite, dizer: eu junto com você, me comprometo em fazer um compromisso. Se eu estou lendo a Bíblia inteira em um ano, eu vou além, Senhor, hoje. Eu decido ler ela 2 vezes no ano. Se eu nunca li a Bíblia inteira, se eu já sou crente há 20 anos e eu nunca li ela toda, Senhor, hoje isso vai acabar, hoje. Porque eu vou baixar, eu vou entrar no Google e eu vou botar assim, plano de leitura bíblica de 1 ano. E vai estar lá para você salvar no seu celular. E colocar os dias que você precisa para você ler a tua Bíblia toda em 1 ano. Nós não temos mais desculpas, querido. Jesus vai voltar. E a gente precisa saber a palavra. A gente precisa dar para o Senhor aquilo que agrada. Como que a gente vai saber aquilo que agrada o nosso Deus se a gente não sabe o que a palavra diz? Se a gente não está disposto a dar para Ele algo que nos custe. Se a gente quer dar para Ele os nossos restos. Eu vou dar para Ele 00:30. Aí eu começo a ler. No início Deus criou os céus e a terra. Porque é 00:30, eu não aguento. Eu não aguento ler a história da criação 00:30. Eu vou dormir. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Eu vou conseguir junto com você. E nós vamos fazer um sacrifício. Eu não sei. Pega o seu celular, bota um alarme. Faz o que você precisa fazer. Bota lembrete, vai no calendário. Fala, não faça isso agora. Cola versículo pela tua casa, na tua geladeira, no espelho do banheiro. Eu não sei o que você vai fazer, mas Deus vai te dar uma estratégia, você vai conseguir em nome de Jesus. Porque nós não vamos ser aqueles que eliminamos as coisas. A gente não vai ser aqueles que eliminam o nosso fracasso. Se Deus está nos disciplinando e nos corrigindo, como Ele me corrigiu nesse exemplo que eu dei para você. Se Deus te corrige, como Deus tentou corrigir Caim, é porque Ele te ama. A Bíblia diz que Deus só disciplina aqueles que Ele ama, aqueles que são filhos. Se você é pai, se você é mãe, você sabe muito bem disso. Você disciplina os seus filhos, você ensina o caminho correto porque você ama. Porque você sabe que o caminho errado vai levar à perdição. E o caminho certo vai levar à luz, vai levar a cumprimento de propósito. Então se Deus está te corrigindo nessa noite, como Ele me corrigiu e continua me corrigindo, porque eu não sou santa não, irmãos, eu tenho muita coisa para melhorar. Eu sou pastora, mas eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu preciso muito mais buscar o meu Deus. Eu preciso muito mais ler a palavra dEle. Eu preciso me sacrificar mais. Nós juntos precisamos disso. E se Ele está nos corrigindo nessa noite, nem todas as palavras para nós são palavras só de prosperidade. São palavras de correção. E se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. É porque Ele não nos quer perdendo, fracassando toda a vida. Ele quer que a gente alcance os propósitos que Ele tem para nós. Amém? Nessa noite,
Deus está te dando uma chance de recomeçar, de começar de novo. Esse é o ano do recomeço. Deus nos deu um direcionamento, sabe, quando a gente lança aqui o tema do ano, não é uma coisa que surgiu da nossa cabeça, não. É algo que o Senhor nos deu em oração. E em oração o Senhor nos deu que esse é o ano do recomeço. Que Ele quer fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. Que Ele quer que a gente ande por caminhos diferentes que nós temos andado. Que aquilo que a gente tem insistido em fazer de novo e de novo, às vezes não está dando certo. E Ele está te alertando nessa noite. Ele está falando, olha, não cancela esse problema. Não cancela essa pessoa. Sabe o que você faz, querido? Entrega para mim. Entrega aqui no altar. Me busca. Me procura. Fala comigo. Para de ligar para ficar falando com os outros. Fala comigo. Eu tenho resposta para a tua vida. Eu tenho recomeço para a tua vida. Eu tenho algo novo para você. Existe algo que eu quero fazer. E eu preciso que o Senhor me permita. Eu preciso que você permita eu fazer. É isso que Deus está falando para nós. Deixa Ele fazer. Deixa Ele te corrigir. Obedeça quando Deus te corrige. Em nome de Jesus.